Efésios capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 3. Os assuntos hoje, eles são assuntos profundos de doutrina mesmo, só que eu quero tentar trazer de uma forma bem simples, de uma forma bem acessível a todos nós, para que a gente possa aprender juntos. Nós vamos falar dentro da série Santificação sobre o selo do Espírito Santo. O que vem ser isso na palavra. E eu creio que Deus vai nos abençoar nessa noite, amém? Queria que hoje tivéssemos mais pessoas nesse lugar, porque nós vamos mexer com assuntos de doutrina que nós cremos. Coisas que a gente amadureceu, evoluiu, ampliou a ideia. Então, seria muito interessante que estivéssemos em número maior, mas vamos lá. Verso 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor de sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor de sua glória. Que Deus nos conceda a graça para ouvir. Amém? Preste atenção aqui. Esse texto é um texto desafiador. Confesso a você que se pudesse eu corria de pregar num texto desse. Você deve ter lido e ficado com aquele um bocado de interrogação na cabeça dizendo, não entendi nada. O apóstolo Paulo ele é um pensador muito profundo naquilo que ele apresentava. Mas eu vou tentar transmitir todos esses 14 versículos, a ideia, aliás, dos 14 versículos, de uma forma bem simples. Amém? Então eu queria que o seu coração estivesse aberto, que você estivesse bem, à vontade para receber, porque nós falaremos aqui com um tema, o selo do Espírito Santo. Para isso nós vamos ler outros textos, mas eu peço a você que sempre volte para Efésios. Vamos entrar nesse acordo. Se você que vai usar um aplicativo, você vai abrir em outro lugar, depois você aperta aquele voltar do teu celular que vai voltar para Efésios. Então você vai ficar fazendo isso. Vai ficar lendo um texto e voltando para Efésios, porque nós vamos comentar esse texto aqui. Tá ok? Estamos juntos? Amém? Bom, esse tema, selo do Espírito, eu escolhi dentro desse assunto, porque nós já estamos falando do Espírito Santo há uns 3 semanas já, dentro da série. Iniciamos falando do Espírito. Aqui agora, falamos do Espírito semana passada e falaremos hoje dele com esse tema, o selo do Espírito Santo. Existe muito para descobrir e eu quero chamar a sua atenção aqui. O assunto dessa noite é de extrema importância para você. Pense que a sua salvação está em risco. O entendimento de hoje à noite pode tirar você de uma vida cristã rasa e colocar você num nível profundo. Pode dar a você
luz para você andar de uma forma mais intensa em Deus. Se você é como eu, que quer, que deseja Deus, que deseja uma intimidade com Deus, o assunto dessa noite é de extrema importância para você. Eu não cabe dizer, mas aos desinteressados, nós não temos nada para oferecer. Então, vamos falar dessa questão, o selo do Espírito Santo. Queridos, nós carecemos de uma doutrina do Espírito Santo profunda. Olha o que está acontecendo. Em nome de alguns moveres do Espírito ao longo da história, criou-se algumas doutrinas. E eu queria que você entendesse isso comigo um pouquinho. Preste atenção. O pensamento pentecostal é que existem duas experiências quando Deus te dá o Espírito Santo. Numa, você é convertido e recebe uma marca de Deus, e noutra, você recebe poder de Deus. Eles definem isso em duas experiências, a conversão e o batismo. Já ouvi pessoas falando até que o batismo no Espírito seria uma segunda experiência que traria para o crente um maior poder, maior santidade, como se o Espírito que veio na conversão fosse um Espírito pela metade. Como se o Espírito que veio na conversão fosse um Espírito mais fraco, não fosse o Espírito Santo. Então, eu quero tentar trazer para vocês o que a nossa igreja caminha, ou o que nós vamos passar a caminhar, porque nem nós mesmos pensamos muito esse tema. A gente sabe e estimula vocês a viver uma vida profunda no Espírito, a viver cheio de Deus, a buscar o enchimento, e sabemos que isso é um verbo imperativo que Paulo colocou lá em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Então, há um chamado, sim, para a gente se encher do Espírito Santo. Mas o que seria isso tudo e o que a gente pode acreditar disso tudo? Preste atenção. Quando a doutrina do batismo no Espírito Santo surge, ela surge de forma muito isolada. Ela surge principalmente nas palavras lá de João, que quando ele fala que Jesus seria aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Nós até chegamos ao nível de explicar que existem dois batismos, um Espírito Santo e com fogo. Não, isso é algo específico de Mateus. E o que Mateus está falando, se você seguir olhando, batismo é a palavra imergir, mergulhar. Então, quando ele fala que Jesus batizaria com o Espírito Santo, ele está falando que Jesus nos colocaria no Espírito Santo. E quando ele está falando com fogo, se você seguir lendo, a Bíblia vai dizer que Jesus tem uma pá em sua mão e ele limpará toda a palha, removerá essa palha do celeiro e jogará no fogo que não se apaga. É um batismo de juízo. Fogo na Bíblia também está ligado à purificação e a juízo. Então, a principal base já está toda interpretada de forma equivocada. Não está ali especificando, esse é o que batiza com o Espírito Santo, porque Jesus ele não imergia simplesmente em água. Ele imerge as pessoas no Espírito. Ele põe as pessoas no Espírito Santo. Eu quero que você entenda com isso, que a gente não está aqui para criticar o pensamento de ninguém. Nós estamos aqui hoje para tentar trazer, à luz da Bíblia, uma amplitude do que é a sua experiência com o Espírito Santo. Porque a Bíblia está dizendo aqui, em Efésios que lemos, que você foi selado com o Espírito. Foi colocado o Espírito em você como uma marca. Olha que gravidade. Se nós pensarmos que o Espírito Santo veio pela metade, ou incompleto, ou não na sua plenitude, olha que coisa terrível. Pastor, tem como ser cristão e não ter o Espírito Santo? Obviamente que não. Eu quero mostrar isso para você. Que ter esse selo é algo muito importante para a sua vida e que não dá para viver com o selo ou sem o selo. A vida cristã não é assim. Para os poderosos, os pentecostais, eles têm o Espírito, e você que está numa igreja que nem tem definição se é pentecostal, neopentecostal, tradicional, a gente não pensa dessa maneira, a gente pensa fora da caixa. A gente entende que todos os pensamentos devem dialogar.
A gente não fica aqui se definindo. Nós somos isso, nós somos aquilo. Isso é pobre. Tem como dialogar e eu tenho visto isso na prática. Agora preste atenção. Romanos 8:9 já te diz tudo. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não existe um cristão que não tenha sobre si a marca do Espírito. E eu quero tentar ajudar você, mas aí, pastor, como é que eu defino se há uma ação de Deus sobre a minha vida ou se tem uma inatividade de Deus? Se Deus está sobre mim ou não está? Porque os pentecostais resumiram que ter o Espírito Santo é orar em línguas. Simples assim. Se você fala em língua, você tem o Espírito Santo. Se você não fala, você não tem o Espírito Santo, acabou. Pobreza. Pegaram Atos 2, o momento onde nasce a igreja, e interpretaram como se fosse uma narrativa do que é ter o Espírito Santo. Eu não quero aqui desmentir, eu creio que todo aquele que recebeu o Espírito, esse tal tem capacidade para aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 14:14, de orar no Espírito. Isso é outra questão. Existe sim uma capacidade do Espírito para você orar uma oração pelo Espírito, e isso é outro assunto. Mas dizer que a evidência do Espírito na sua vida é se um dia você ficou aleluiado, como diz o pastor Luciano Subirá, alegrinho, se você fez uns movimentos com o seu corpo que você foi involuntário, outros dizem que não foi involuntário, eu quando vi estava fazendo, eu estava em si. Meu irmão, se você vai definir o Espírito Santo como isso, você está perdendo a grandeza. Eu quero hoje tirar essa loucura toda, essa bagunça toda, essa confusão toda e tentar olhar a Bíblia e dizer, é isso que a Bíblia nos fala. Então não existe um cristão que tenha entrado em Jesus que não tenha entrado pelo Espírito. Primeiro fato que você precisa entender, ninguém entrou senão pelo Espírito. Eu quero te mostrar que tudo que Deus fez, o que Paulo vai chamar nesse texto aí de bênçãos espirituais, Ele te deu, Ele te concedeu essas bênçãos, mas Ele concedeu essas bênçãos tendo em mente que um dia o Espírito Santo estaria sobre você para levar você a viver toda a plenitude das bênçãos. Essas bênçãos, o texto mesmo fala, não são bênçãos no sentido financeiro, não. O texto aqui é específico. Ele está falando de bênçãos, de realidade que Deus colocou à disposição de todo aquele que crê. E nós vamos olhar algumas aqui. Amém? Preste atenção. Eu não quero fugir. Confesso a você que eu não queria tocar nesse assunto, que eu queria passar por cima. Mas o verso 4... Você está aí comigo? Ele fala primeiro 3, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E o 4, ele vai dizer que Deus, antes do mundo, antes do Éden, óbvio, antes de tudo criado, Deus já tinha escolhido você em Jesus. Escolhido para ser santo e limpo, irrepreensível, sem mácula. Isso te lembra alguma coisa? Sem mácula, sem culpa e em paz. O que nós aprendemos aqui no domingo. Deus olhou e falou, eu já escolhi você antes que o mundo fosse mundo. Vamos viajar um pouco dentro disso. Verso 5, eu quero unir o entendimento para a gente completar aqui. Ele diz, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Meu irmão, esses textos, esses versos aqui, daria pano para manga e a gente poderia olhar a predestinação, a escolha de Deus, antes da fundação do mundo, esse tempo que a Bíblia chama de antes que tudo fosse criado. Nós poderíamos olhar detalhes, mas eu quero focar com você, que senão a gente não sai do texto. A gente fica... Uma vez a gente fez aqui uma série de mensagens em Efésios, e o verso 3 e 4 e 5, esses versos a gente ficou bastante tempo para sair dele. Tem muita coisa aqui. Então preste atenção. Primeiramente, eu quero falar sobre predestinação. Você precisa compreender uma coisa.
olhe a vida na perspectiva de Deus. O Salmo 24, 1 e 2 vai dizer o seguinte, eu vou ler para você. Ao Senhor pertence a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Se eu te perguntar, aquela pessoa que está se drogando agora, está lá na Cracolândia, de quem ela é? Hã? Ô, gente. O que vocês estão falando assim? Tá com medo, né? Esquenta, eu não gosto daquela coisa, não. Fala aí você fala, você, errado. Tem professor que gosta de dar aula assim, né? Eles falam, você fala, aí você, Deus, aí ele, não, eu não sou assim não, pode ficar tranquilo. De Deus. Pastor, mas como eu entendo isso? Presta atenção, meu irmão. Como Criador, ele tem todo o poder e direito sobre a sua criação. Você precisa entender isso primeiro. Deus, ele está no governo de tudo. Que loucura, meu irmão. Aquele atentado que você acabou assistindo lá em Suzano, daqueles 2 rapazes, tudo aquilo ali, Deus está ciente e ele estava presente e ele contemplou e ele sabia. E aí? Aqueles 2 meninos, eles pertencem ao Senhor. As crianças, 10 vítimas, eu acho que tem adulto, pertencem ao Senhor. Primeira coisa, o Salmo diz isso, não sou eu. Não é o Jefferson que está falando. É o Salmo. Que tudo que tem nessa terra, tudo porque Ele é o Criador, pertence a Ele. Só que esse pertencimento, agora que vem a questão, não é no sentido de salvação, não é no sentido como você entende, de regeneração. Essas pessoas não são filhos de Deus. Eles não estão santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Eles não estão adotados. Eles não têm o selo de Deus. Eles não têm sobre si o que a gente vai ver, o que nós temos agora, que é a marca divina. O Espírito Santo é uma marca de Deus na vida da pessoa cristã. Não, o contexto do texto é outro. Outra realidade. Nós estamos falando do Deus de Israel. Era um Deus exclusivo de uma nação. As pessoas pensavam ele assim. Só que ele deixou claro o seguinte: eu continuo sendo o Criador. Eu não sou Deus de Israel, eu sou Deus de toda a terra. Tudo é meu. Tudo me pertence. Mas, querido, claro, é óbvio que nem tudo está conectado ao propósito de Deus. Você acha que Deus colocou na cabeça daqueles jovens, vai lá e mate pessoas. E depois se mate. Tu acha que Deus fez isso? É óbvio que aqueles meninos, eles não estavam submissos a Deus, e é óbvio que, eu não sei quem morreu, mas eu não sei se também quem morreu é inocente. Eu não sei para onde foi. Não me pergunta esse tipo de coisa, porque se tem uma coisa que eu não faço, é ser juiz de alguém. Foi para o céu, foi para o inferno. E nem mando para o céu também. Morreu para mim, não santificou. Você tem que entender essa diferença. Eu não mando ninguém para lado nenhum. Não é nossa proposta. Não é nossa tarefa. Nossa tarefa é anunciar que para pertencer a Deus precisa passar por um processo de rendição. Preste atenção. Como entender que nós fomos predestinados em Cristo? Como entender? Será que é aquela ideia? Alguns aqui entendem, outros não. Outros, você está inocente e continua assim. Mas será que é aquela ideia, pastor, de alguns foram chamados a serem salvos, o outro Deus desprezou e jogou na lamaçal do pecado, e essas pessoas vão para o inferno, que Deus não quer elas, e Deus quer uns e Deus não quer outros? Porque a palavra predestinar, ela pode ser olhada desse ângulo, mas também ela pode ser vista de outra maneira. Preste atenção. Quando ele fala que nós fomos predestinados para sermos adotados como filhos,
em amor. Ele não está aqui dizendo um Deus ditador, um Deus duro. Ele está anunciando um Deus amoroso, acessível. Um Deus que está a favor, não está contrário. A ideia da predestinação coloca Deus um pouco a contrário, arredio, um pouco até de forma justa, sabe por quê? O ser humano, ele é inimigo de Deus. Você entende isso já? Não entende? Então você não está ouvindo nada do que é pregado. João 3,16, porque Deus amou o mundo? Deve ser isso aí que você falou, não sei. Alguém deve ter falado, tudo posso naquele que me fortalece, que eu não ouvi voz de ninguém mesmo. No meio aí pode ter um tudo posso naquele que me fortalece. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pode ser esse versículo aí que você citou, pode ser também. Presta atenção, o texto que você acabou de citar fala de amor. Só que o mesmo capítulo, lá no 36, diz que sobre aqueles que rejeitaram Deus, permanece a ira dele. Essas pessoas que estão fora de Cristo, eu não quero que vocês vejam elas como pobres coitados, miseráveis, que coitadinhos, miseráveis não, coitadinhos. Olha, essas pessoas são, sabe, pastor, tem que ter muita misericórdia. Não, meu irmão, ninguém aqui vai para o inferno porque Deus manda, não. Seus próprios atos te levam até Ele. A gente está vivendo uma geração que a gente pega, por exemplo, eu vi a repórter, eu vou usar esse quadro que aconteceu no Brasil, que está mais perto da gente, como exemplo. A repórter perguntar para uma garota, o que motivou? Você era amiga dele? Meu irmão, o que diferencia? Porque se surge a palavra bullying, pronto, você já foi chamado de cabeçudo, orelhudo, barrigudo. Bom de apelidinho, meu irmão. Aí você não matou ninguém. Só que a gente vitimiza, por quê? Porque o ser humano está querendo justificar. Mas a gente tem que entender que a natureza do homem é má. E você não faz aquilo por causa de alguma regra moral que você tem. Mas você talvez não tenha uma regra moral para mentir. É a mesma coisa, diante de Deus, entrar, assassinar um monte de... Que isso, pastor? Pecado mata, daqui a aqui. Sabe qual é o problema? É que se a gente fosse entender que Deus elegeu alguns e rejeitou outros, a gente teria que achar algum critério. Por que Deus foi com a cara de um e não foi com a cara de outro? Aqui que nós nos desligamos, porque nós cremos que o homem, ele tem um predestino. O que é isso? Um predestinar. Eu falo para vocês, olha, o que eu quero que vocês cheguem comigo hoje é até ali, aqui do lado. Vamos comigo? Vamos. E nós começamos a caminhar até lá. Eu vejo o predestino dessa forma. Deus, ele pegou e falou, eu quero adotar vocês. Então eu quero chegar ao lugar de adotar você para mim. Eu quero chegar com você a um lugar aonde você seja diante de mim. Eu faça você ser santo e irrepreensível diante da minha presença. Deus queria conduzir a gente até esse lugar. Aí eu te falo, quem é merecedor disso? Como que eu escolheria uns e outros não, sendo que todos pecaram e todos estão carentes da glória de Deus? Paulo disse que todo mundo está no pecado. Ele chega a dizer, não há um justo, um sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que procure pela verdade. Paulo diz isso em Romanos 3. Não há ninguém que se interesse por saber de Deus. Todos nós estávamos arredios, ignorantes a Deus, grosseiros mesmo, que talvez rejeitávamos a mensagem claramente. É possível que tem gente aqui dentro ainda cristã que rejeita a mensagem com força. Então como que eu olharia para você e falaria assim, eu não sei o que Deus viu em você, mas ele te quis. As obras, esquece. Nós vamos ver isso. Característica. O que seria? É aqui que eu me
separo daquelas pessoas que acreditam que Deus leva uns para o inferno e outros para o céu. O predestino para mim é Deus em Cristo dando a você um lugar para você alcançar. Pegou? Sabe por quê? Abra aí sua Bíblia. Lembra a regra? Vai voltar para Efésios. Mas abra em 1 Pedro capítulo 2, verso 4. Pedro 2, 4. Olha como a palavra vai citar Jesus. Ela vai falar de Jesus agora, a Bíblia. Como Jesus ele vai ser chamado? Você está aí no texto? Ele diz, chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Você citou um texto comigo que eu quero que você cite de novo. João 3,16 diz o quê? Para tudo. Essa palavra unigênito. A versão que eu estou aqui diz filho único. Então preste atenção aqui. Ele deu quem? Filho? Aqui diz que Jesus é uma pedra eleita. Agora voltou lá para Efésios? Você está comigo em Efésios? Vamos lá? Ele nos escolheu, verso 4, em Cristo. Está escrito isso aí? Tá. Antes da fundação do mundo, ele nos escolheu em Cristo. E em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Então preste atenção. Houve um eleito. Um eleito. A pedra, Jesus. Por meio dele, todos que creem podem acessar o ser filho em amor, o ser santo e irrepreensível. Respondido? Pastor, quem Deus escolheu? Jesus. Jesus foi eleito no seu lugar. Jesus foi aceito diante de Deus. E hoje, se você não sabe disso, meu irmão, não sei em que fé você está amparado para dizer que é crente. Porque somente pela fé viverá o justo. E se você hoje não está justificado por fé, eu te garanto que você não está justificado por nada. Porque se você não entrou na fé, e a fé não começou a operar em você, tem alguma coisa muito errada. Nós vamos entender essa questão do selo aqui. Agora, entra comigo aqui. Ele diz que é nele, é em Jesus que você foi escolhido. É em Jesus que você foi predestinado. É em Jesus e é por meio de Jesus. Então Jesus é a forma como Deus deu a você. Capacidade de ir aonde Ele quer que você chegue. De estar aonde você deveria estar. É por meio de Jesus, somente Jesus e nada mais que Jesus. Você não pode comprar, merecer. Você não pode justificar. Se a sua salvação você fala, pastor, é aquilo, né? Os pecadores estão indo para o inferno, porque eu tenho uma vida assim. Se você começa a falar a sua vida sem reconhecimento de louvor da graça, por que a igreja hoje ela tem fascinação por cantar o que Deus faz e não canta a obra de Deus através de Jesus? Por que Jesus ele foi excluído dos nossos louvores? Por que essas bênçãos espirituais aqui, elas são taxadas como outra coisa? Por que a nossa mentalidade está tão pouco Jesus? A gente está tão pouco pensando em Jesus, ou pensando no que Jesus proporciona para nós? Porque, infelizmente, meu irmão, infelizmente, a gente não está querendo a obra de Deus. A gente não está desejando a ação de Deus. Você está aqui comigo? Meu irmão, se eu fosse você, hoje eu não saía daqui mongando, não. Sabe o que é mongar, né? Não deixa somente vagar. O assunto dessa noite é um assunto para você entender. Eu sou cristão e não sou cristão.
E não vai me assustar se depois dessa mensagem você me procurar e falar, pastor, não sei o que eu faço para ser salvo. Não vai me assustar. Porque se tem uma coisa que a gente não sabe, é um assunto tão corriqueiro. Todo domingo, após um culto, alguém chega lá na frente e fala, você que hoje quer entregar a sua vida a Jesus. Erroneamente a pessoa faz isso, a pessoa vai à frente e ela agora entra para a igreja, ela faz uma ficha e tudo aquilo ali é dito para ela que ela agora é um cristão. Eu questiono, porque há um destino a ser alcançado que me faz filho e que me faz santo e irrepreensível, e nós estamos vendo muito pouco disso dentro da igreja. Por isso que tem que justificar, e a gente começa, não, a pessoa só chega aos pouquinhos, pastor. Meu irmão, você está entendendo que quando você crê no Evangelho, segundo o que nós lemos em Efésios, o Espírito Santo sela. Acontece no ato. Se nós estamos falando que a pessoa tem que ficar ali, agora a gente criou estratégia para suprir a ausência da obra de Deus. Por quê? Porque a gente não está pregando o Evangelho. Se não prega o Evangelho, você não pode esperar que Deus vá fazer algo, porque Deus condicionou a ação dele no crer no Evangelho. E não é crer em qualquer notícia do Evangelho, é crer no. É crer no que ele falou de si, é crer no que ele deixou para que crêssemos. Então o que está acontecendo? As pessoas estão entrando em igreja, estão ganhando nome de crente, estão vestindo como crente, estão falando como crente. O crentez, então, o eta glória, terra, coisas que não se justificam, que não tem nada a ver com a gente. Mas isso faz parte, sabe? A gente tem que mostrar alguma coisa e não tem nada acontecendo na gente, a gente fala, tem que... Como é que o crente é diferente? O crente fala diferente? O crente não senta na roda dos escarnecedores? Aí os crentes não têm mais família. A nossa experiência é tão porca que a gente não se mistura com a nossa família. Estou falando agora para você ir lá pro show. Não, aí é outro nome. Isso aí é libertinagem. Estou falando que é tão pobre o que você fez que você não pode sentar com a sua família e falar de futebol. Tem que estar falando de Jesus, tem que estar falando de Jesus o tempo todo. Ó, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Igual a maritaca, meu irmão, não sabe nem o que é Jesus está voltando. Não sabe nem o que crê. Mas a maritaca tem que ficar repetindo aquilo ali, aquele mantra, porque o pastor fala que está, então eu falo que está. Mas eu também tenho as minhas dúvidas se Jesus está voltando. Mas é conveniente a gente falar o que a igreja fala. Então Jesus está voltando, eu não sei por quê, porque eu estou aqui na igreja para ganhar uma promoção no meu trabalho. Eu estou crendo que Deus vai me abençoar. Aí o pastor vem e fala que Jesus vai me tirar dessa terra. Eu quero é prosperar, eu não estou aqui para nada mais. E que história de viver com Jesus em santidade na eternidade. Essas paradas todas, novo céu, nova terra, eu não desejo nada disso. Eu estou aqui com a minha mente, não. Eu estou aqui porque eu estou com problema financeiro. Eu estou aqui porque eu estou com problema na minha família. Eu vim aqui porque eu preciso de um milagre. O que a igreja começou a fazer, meu irmão? Ela começou a pregar as periferias do Evangelho. Para justificar. Eu não sei se você me entende, mas quando falta a essência, a gente tem que suprir de alguma maneira. Acabou o Evangelho, a gente põe alguma coisa no lugar. Então preste atenção. Ou você começa a entrar numa vida que caminha em direção a ser santo e irrepreensível diante dele. Você vai ter que chegar um dia diante da presença de Deus. Presta atenção aqui, ó. Você que não está nem aí para a santidade. Você vai ter que chegar diante de alguém que a Bíblia não descreve como santo. Descreve como santo, santo, santo. A repetição é por causa da ênfase. Não se encontra palavras para definir a santidade de Deus. Então um dia você vai ter que chegar diante de Deus, que é santo, santo, santo. Agora pensa como você tem vivido, hein? E você vai ter que estar santo diante dele e irrepreensível. Não pode ter nenhuma sujeira em você. Combina com a tua experiência? Combina? Você vai poder se aproximar? É isso que ele queria. Ele falou, eu vou pegar um povo para mim e vou torná-los agradáveis a mim.
Fica tranquilo, isso não tem nada a ver com você, não. O que você está errando é que você não se relaciona com Deus. Você está errando por não ter comunhão com quem faz essas mudanças na sua vida. Mas fica tranquilo. Isso aqui é coisa da Secref, é coisa da igreja aqui de Figueira. Nós que ensinamos sobre viver com Deus, isso aí não precisa. Os crentes que estão por aí, que você conhece, que não lê Bíblia, mas é uma bênção. Tem gente que fala essas frases aqui na igreja. Não, ele só não tem vida com Deus, mas é uma bênção. Então, fica tranquilo, dá para ser crente sem ler Bíblia, sem jejuar, sem viver nada com Deus. Não precisa orar, não precisa fazer nada. Vem no domingo, compra a salvação, dá o dízimo e está tudo resolvido. Precisa mudar. Não vamos também ser tão radical, né? Só que o problema não está, né, nesse processo aqui, ó, que nós estamos vivendo. Essa historinha aqui, ó. Nossa história dura o quê? 80 anos? Será que você vai viver mais que isso? Tomara que sim. Mas 100 anos, tá bom? Tá bom, gente? Tá bom ou não? 100 anos. E aí, acabou essa historinha aqui, essa bagunça aqui da igreja. Aí você vai chegar diante deles e vai falar assim, ih, deu ruim, rapaz. Não me avisaram. A santidade que eu precisava ter é uma coisa equivalente ao Deus que eu me encontraria. Ih, rapaz, e agora? Esse é o problema. Então, meu irmão, presta atenção. É vontade de Deus te tornar santo. É vontade de Deus te tornar limpo. É vontade de Deus te adotar como filho. Foi o amor dele que moveu tudo isso por você. Deus não está fazendo isso porque ele quer te tornar chato. Não, Deus está te chamando para se tornar a pessoa mais agradável. Porque, meu irmão, imagina que em Deus nós temos todo o parâmetro daquilo que precisamos viver. É nele que nós encontramos tudo o que deveríamos ser. Então preste atenção. Quando você percebe que Deus... Olha o que acontece com ele. Eu acredito que Deus sabe quem vai e quem não vai. Você também crê nisso, né? Ou você viaja na maionese pensando que Deus está na tua cachola aí. Esse Deusinho tão fajuto que fica assim, não sei quem vai ser salvo. Ele sabe ou não sabe? Ele sabe se entre nós aqui todo mundo vai, garantido, passaporte carimbado. Sabe? Uma pessoa me perguntou, então ele já sabe se eu vou para o céu ou vou para o inferno? Eu falei, sim. É presciência o nome disso, é bíblico. Atos 2, 1 Pedro 1, 2, está lá. É presciência. É saber das coisas de forma antecipada. Isso é Deus, meu irmão. Isso não cabe na tua cabeça. Esquece. Você sabe de Deus o que ele falou de si, o que ele explicou de si. Se ele não se explicasse, você não entenderia. É isso mesmo. Deus não é para ser entendido, é para ser crido. Tem hora que Deus extrapola e não cabe, não dá. Pastor, mas você sabe bastante coisa da Bíblia aí, você está explicando um monte de coisa. Eu estou explicando o que está aqui. Eu não estou explicando o que não está. Pastor, quando não existia nada, que nada não, existia Deus. E como era isso? Ô, meu irmão, viaja não. A gente sabe o que ele deixou para saber. É Deus, isso é Deus. Você não entendeu ainda? É grande, é sublime, é poderoso. Não é esse Deus dos evangélicos tão acoitado que tem que ficar sendo defendido na internet. Não é esse Deus que a gente está, que não santifica ninguém, que não faz nada, que não muda as vidas das pessoas. Não é esse Deus que está sendo pregado, não. É Deus. Eu estou falando de Deus, o Pai. Aquele que na eternidade, ele é Pai da eternidade. O céu não é a casa dele. Você acha que Deus criou uma casinha para si? Viaja não. Ele extrapola, a luz do lugar é ele. A vida do ambiente é ele. Isso é a cidade que vem. Ele vai ser tudo lá. Tem noção do que é isso? A água que vai sair dele vai banhar tudo e vai regar tudo com vida. Por onde a água passa, diz o texto bíblico profético, tudo vive. É Deus, eu estou te falando de Deus. O cara que pegou e falou assim, ó, haja, pum, aconteceu. É ele faz. Se você não consegue acreditar nisso, você não sabe quem é Deus. Quem se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam, diz Hebreus 11, 6. Se aproximar de Deus, tem que se aproximar com crença, porque não dá para caber nos teus... eu quero entender tudo de Deus. Qual é o número do sapato dele? Ou vou te falar, tu vai pirar e não vai chegar em conclusão nenhuma.
diz o texto, Paulo tá extasiado depois de falar dessa escolha, depois de falar desses planos de Deus. Ele vira Romanos 11 e fala: quem conheceu a mente do Senhor para dar instrução a ele? Quem foi conselheiro dele? Quem primeiro deu a ele para depois ser recompensado? Aí ele diz: porque por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a glória a ele eternamente, amém. Paulo fica extasiado, meu irmão, ele para de ensinar e começa a louvar. Isso é um louvor, isso é uma música. Paulo fica perplexo, ele fala: os seus juízos são insondáveis, os seus caminhos não dá para entender, como perscrutar os seus propósitos, como olhar os propósitos de Deus. Ele falou: é muito grande, é um Deus que me tira o fôlego. Isso é Deus, meu irmão. Se você ainda não teve encontro com um ser desse, que te cativa, porque tamanho ele é, tão grande ele é, que não cabe numa frase, no livro mais sagrado que nós temos, que é a Bíblia. Deus tentou ali resumir, explicar, revelar de si, mas ainda não é suficiente. Tem muito para ser descoberto de Deus. É o ser mais enigmático. Não existe outro. Se você acha que tem coisas complicadas nessa vida, você não entendeu ainda como Deus e o conhecimento dele é mais profundo. Então preste atenção nas bênçãos, meu irmão. Ele te escolheu em Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Por causa da escolha, ele está o tempo todo acessando você. O tempo todo tentando te convencer. E ele sabe, no fim das contas, se você vai querer ou não. Isso que me fascina. Porque ele acredita em nós sabendo, ele não vai me querer. Isso é Deus. Mas eu, pastor, se eu soubesse que alguém não me quer, se eu soubesse que meu marido ia me trair, eu dava um chute no traseiro dele antes. Exato. Você não ama como ele ama. Ele te predestinou em amor. Ele falou: bom, é a minha escolha livre, é a minha vontade. Eu escolho amar você, você não me querendo. Mas eu vou fazer de tudo para te ter ao meu lado. Eu te escolhi por causa da minha pedra preciosa e eleita, Jesus. Eu te quis em Jesus. Eu demonstrei para você que eu amo o mundo através de Jesus. Mas você não me quer. Mas eu vou continuar agindo. O dia que eu te largar, você vai se autodestruir no pecado e eu vou te perder para sempre. Mas até lá, eu insisto com você. Mas, meu irmão, não ignore uma coisa, disse Paulo em Romanos. A bondade de Deus nos guia ao arrependimento. Se a gente fica ignorando, chega uma hora que Deus nos libera à mercê do nosso próprio coração. E esse momento é o momento do perigo. É o momento onde Deus fala: você está à vontade para fazer o que você quiser na vida. Vai, segue teu coração, seja você, viva seus pecados. Então, a primeira bênção, ele te escolhe em Jesus. Você já foi escolhido em Jesus, você já foi eleito em Jesus. Segunda bênção, para se tornar santo e irrepreensível. Tem uma obra te esperando para você entrar. Não creia em um evangelho que não te cobre, que não te oriente, que não te leve a crer na santidade. Não creia. É mentiroso esse evangelho que está por aí. Que, nós somos carne. Jesus, só Jesus é santo. Essas desculpas, essas balelas que as pessoas falam, isso tudo é porque a gente não está entrando na obra real. Porque a obra real me diz que eu tenho um predestino. Eu vou chegar diante dele, santo e irrepreensível. Então não creia em outro evangelho. Não é possível um santo que foi predestinado a isso não se tornar santo e irrepreensível. Não é possível. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não pode viver pecando. Sabe por quê? O texto diz: porque nele permanece a santa semente. A semente de Deus, por estar em nós, não nos permite viver no pecado. Cadê esse evangelho, meu irmão? É bíblico. Eu estou citando para você 1 João, capítulo 3. Nós não podemos, não é que não queremos, não é que, se fosse por nós, não é que a gente não estaria lá no pecado. É que a Bíblia diz que não dá para conjugar, não dá para
relacionar uma vida com Deus e uma vida com pecado. Não dá. Liga o pisca-alerta, eu te avisei. Pastor, mas e eu que consigo? E eu que me agrado do pecado? E eu que estou satisfeito por estar da forma que estou? Meu irmão, exatamente isso. Que evangelho é esse que você está crendo? Exatamente isso. Para te ajudar. Pastor, o que acontece? Preguei alguns domingos atrás. O que se espera de um salvo? Tá no YouTube? Tá no YouTube. Ouça de novo. Mas eu quero falar um pouquinho de 1 João para tentar te ajudar. Sabe por quê? 1 João é uma forma de chamar os cristãos a se analisar dentro do que se espera de um salvo. Se de fato estamos experimentando uma ação de Deus. Presta atenção aqui. 1 João é uma maneira de você olhar para você e falar assim, tem algo atuando em mim. Agora presta atenção. Nós resumimos tudo do Espírito a um ribalabalaias. Você recebeu o Espírito Santo se você fala uma língua esquisita. Pastor, mas você vive pregando isso para nós. Não, meu irmão, outra coisa. Orar no Espírito, outra coisa. Agora, eu pego aqui no culto e falo, ribalabalaias. Eu misturo a minha língua, joga lá para trás, pronto. Aí, a evidência que eu tenho o Espírito, porque eu falo ribalabalaias. Já vi gente do ribalabalaias o dia inteiro, estando na terceira esposa. Que balabalaias é esse que não leva o cara a lugar nenhum na santidade dele? Já vi gente do ribalabalaias que faz tramóia, trambique, é safado, é adúltero. Como assim, pastor? Tem outra mulher? Não! Não pode ver uma mulher na igreja, mas ribalabalaias. Balaias. Como é que pode ser isso, meu irmão? Agora, falei balabalaias, pronto. Tô entochado no Espírito. O Espírito eu tô selado, meu irmão, com aquela marca do gado. Selo de Deus em mim. Porque eu falo balaias. Então, como que a gente vai ter segurança? Sério? Porque também é ruim você não saber se analisar biblicamente, aí você olha para você hoje e fala assim, pastor, eu não tenho nada atuando aqui não. Para com isso, crente, pelo amor de Deus. Chega, as tuas experiências, você tem que olhar para a Bíblia. Presta atenção aqui. João, na intenção de pregar para os cristãos o que é permanecer em Jesus, o que é de fato estar em Cristo, ele vai dizer o seguinte, permaneçam, continuem, vá em frente. Algo está atuando em você? Continua. Agora, meu irmão, se algo não está continuando, se algo não está acontecendo. Então, João ele tem a obrigação de explicar para nós o que é um cristão em Cristo. Pegou aqui? Porque se ele vai mandar o cristão permanecer em algo, já pensou? Eu falo para você, continua como tu tá, cara. Tu tá indo bem. Aí tu, pastor, mas tu não sabe das minhas tramóias. Então, João, ele de alguma maneira explicou como é que o cristão pode ter segurança de que você está caminhando para ser irrepreensível e santo. Ele não usou essas palavras, mas ele nos garantiu uma forma. Vai lá comigo, 1 João 3, 24. Vamos ler dois textos. 1 João 3, 24. É profundo, meu irmão. Olha como João taxa regras. Ele coloca regrinha mesmo, isso mesmo. Tipo, não vamos falar que agora, não vai ter essa regra, mas ele vai falar, se você não ama seu irmão, provavelmente Deus não está em você e você não está em Deus. Ele fala, se você consegue amar seu irmão, você está em Deus e Deus está em você. Uma regra. Aí ele diz, 2, olha outra regra. Você que ama só de palavra, não ama só de palavra não, ama de atitude. Aí ele diz, se você disser que ama seu irmão, e você tem recurso,
vendo seu irmão padecer necessidade nessa terra, você não ama. Simples assim. Então João ele é cheio dessas máximas do que se espera. O que se espera de um cristão? Está em João. O que se espera de alguém que está em Deus? Está em João. João, 5 capítulos para botar muita coisa que se espera de alguém que está em Deus. Principalmente o amor. Ele diz que o amor não só está, mas é aperfeiçoado. Então, nem amar, a gente ama plenamente, a gente é aperfeiçoado nisso. Pegou aí, irmão? Pô, pastor, tem gente que ainda não ama. Então, é isso mesmo. Porque só Deus leva o homem a amar. Não o homem aprende a amar. Pegou? 1 João 3,24. Vamos lá? Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus. Opa, uma regra. Eu guardo mandamentos, eu consigo viver na palavra, eu estou em Deus. Ele diz, e Deus permanece nele. Legal, vamos lá? Nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Opa, o que isso quer dizer? Quem tem o Espírito guarda mandamento. Quem tem o Espírito tem capacidade de guardar mandamento. Eu não guardo mandamento, eu não tenho o Espírito. Simples assim. Pastor, eu não sei, mas eu não obedeço nada. Irmão. Liga aí o alerta, tá pegado. Você é cristão, lembra lá da semana passada? Obras da carne, eu faço. Frutos do Espírito, ele gera. Se eu estou no Espírito, o normal é produção de frutos, de característica. Se eu estou na carne, o natural é obras minhas. Como é que é definido? Como é que é separado quem está em Deus e quem não está? Ou eu produzo, aliás, ou o Espírito produz em mim, ou eu produzo o que fazer. Ponto. Você ainda anda em você? Você aprendeu semana passada. Agora vamos voltar para aqui, para agora. É simples, João está ensinando. Quem tem o Espírito vai guardar mandamentos. Quem está em Deus vai guardar mandamentos. Como que estamos em Deus? Tendo o Espírito de Deus. Por quê? Porque ninguém pode ter o Espírito Santo se não tiver o selo. Aliás, ninguém pode estar em Deus se não tiver o selo do Espírito. Vamos lá? Mais um texto? João agora 4:13. Está escrito: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele... 4:13, vamos lá. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. 4:13. Vamos lá. De novo. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós. 2 pontos. Pelo fato de ele nos ter dado do seu Espírito. O Espírito. Como que eu vou saber se eu estou em Deus ou se ele está em mim? O Espírito. Que vai se evidenciar. A obra do Espírito Santo na sua vida tem que se evidenciar, meu irmão. Tem que aparecer. Tem que acontecer. Tem que ser visível. Não pode ser balabalaias. Inventar palavras. Ai, pastor, tá zombando? Não, tô zombando nada. Para com isso. Começa não. Balabalaias é uma palavra que eu inventei para falar que qualquer pessoa que inventa uma palavra agora tá cheia do Espírito. É isso, ó. Balabalaias, balabalaias, balabalaias. Agora eu tô possuído do Espírito Santo. Tem que se evidenciar, meu irmão. Tem que aparecer. Essa vida tem que saltar. Que vida é essa que a gente nutre aqui dentro que não acontece, que não aparece, que não se mostra? Como é que eu vou chegar diante dele sendo santo e irrepreensível se a santidade hoje não é nada visível? Se eu me sinto confortável no pecado, como é que eu posso viver pecando se eu tenho a santa semente em mim? Tem que estar claro isso para nós. E detalhe, a Bíblia ainda mostra, dentro dessa ideia de santo e irrepreensível diante dele,
que existe um fundamento que não pode ser removido. Se eu fosse você, eu decorava esse texto. Túlio que está aí estudando 1 e 2 Timóteo. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 2, 19 a 21. Meu irmão, esse texto aqui não pode sair do seu coração. Isso aqui é chamado de firme fundamento. 2 Timóteo 2, 19 a 21. Segunda Timóteo 2, 19 a 21. Está escrito: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Qual é o selo? O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, o que diz mais o texto? Afasta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Eles pegam a ideia de Paulo sobre essa questão de vaso para honra e vaso para desonra, para dizer isso, que Deus escolheu uns para salvar e outros para jogar fora, descartar. Presta atenção. Eu li aquele salmo para chegar aqui. A gente vai continuar lendo o texto, segura aí. O que acontece? Em Romanos, eu sempre tive medo de Romanos. Você nunca me ouviu pregar aqui em Romanos 9. Nunca. Já preguei no 10, já citei o 11, mas nunca me aventurei em pregar o 9. Tem motivo. Capítulo 9 de Romanos deixa muito claro na ideia lá dessas pessoas que pensam: Deus enviou uns para o inferno, outros para o céu. É Ele que escolhe e você não tem nada para fazer. Só que aquele texto demonstra até Deus endurecendo o coração de Faraó. Então, qual era o entendimento do texto? Eu ficava doido quando eu olhava esse texto. É nítido que Paulo, ele não pode estar se contradizendo. Ele diz, há uns vasos para desonra, outro para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Presta atenção. Ao longo da história bíblica, Deus ele escolheu, claro, bíblica e história, né? Deus escolheu alguns homens para fazer certas tarefas e não com isso Deus estava salvando esses homens. Ciro, chamado de servo do Senhor, um rei pagão, que Deus fez Isaías profetizar sobre ele, ele executou a ordem do Senhor na geração dele, mas ele não teve um relacionamento com Deus. Faraó, um homem, nem preciso te falar, se dizia Deus, e Deus endureceu o coração de Faraó para que Faraó servisse aos interesses de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus conhece quem é quem, Ele conhece o coração de todos nós, e Ele usa quem Ele quer, da forma que quer. Ele é Deus, toda a terra é do Senhor, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo é dele. Então, se ele decidir que mesmo que Faraó não queira ser dele, ele vai manipular Faraó para os seus interesses, ele faz da forma como ele quer. Se ele quiser, meu irmão, esse país deixa de ser corrupto. Se ele quiser. Pastor, mas por que não? Quando o homem ele chega no grau que nós estamos, a nossa geração, ela está chegando naquele lugar que a Bíblia chama de multiplicação da iniquidade. Os corações estão se tornando cada dia mais perversos. Deus precisa deixar as coisas como estão, para que o homem receba a punição dos seus erros. E assim também tenha a oportunidade de se ver. Sabe por quê? Existem muitos pecadores que não entendem o seu pecado. Esses meninos, um deles estavam num fórum que ensinava várias coisas para eles. E ele falou o seguinte, ele agradeceu o pessoal, se despediu do pessoal do fórum e disse o seguinte: espero que o que vou fazer não seja em vão. Vivi como um tolo, alguma coisa assim,
mas vão morrer como herói. Ele entendeu que matar aquelas crianças foi um ato heróico de uma pessoa que sofre bullying. Na sua cabeça, na sua moralidade, você olha para o pecado do garoto e fala, que monstro. Quando Deus olha para você no seu pecado, ele fala assim, ó, que monstro. Você acha que o seu pecado é menor, esse é o seu problema. Você acha que o fato de você pegar a sua língua e falar de alguém é menor do que entrar numa escola e assassinar crianças. Moralidade é o nome disso, não é santidade. Você acha que você não é destrutivo, levando para um e para outro uma fofoca, fazendo intriga, roubando, fazendo um monte de coisa. Pode a falcatrua que você quiser fazer, você pode fazer. Você só não pode entrar numa escola e matar gente. Você pode sonegar. Você pode fazer o que você quiser. Tem 2 selos que não podem sair, meu irmão. São 2 fundamentos firmes. Qual? Deus conhece quem é dele. E quem é dele se afasta do mal. Não pode mudar isso. Pega esse selo e sempre entenda. Deus se relaciona com quem é dele. Essa pessoa tem relacionamento com Deus. Deus tem relacionamento com ela. E se essa pessoa está em relacionamento com Deus, você vai ver ela cada dia mais distante daquilo que é perverso. A cada dia você vai ver a luz do justo como a luz do quê? Da aurora. Vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Provérbios. Então, nós precisamos compreender isso. Deus, ele, de fato, ele queria sempre que você olhasse para a graça dele. Presta atenção. Hoje não há motivo no cristão de louvar a graça. De louvar a glória da graça, como está em Efésios aí, capítulo 1. Por que não? Como que eu vou louvar uma coisa que eu não vejo operar em minha vida? Como eu vou reconhecer? Como eu vou engrandecer? Como eu vou elogiar? Isso é louvor. Como eu vou prestar reconhecimento a algo que não me favorece? Pastor, eu não vejo graça nenhuma. Deus me colocou numa vida que eu tenho que ficar fazendo... isso aqui, pastor, para não pecar. Eu vivo em pecado e vivo pensando que eu vou para o inferno. Pastor, entrei para a igreja e parece que eu piorei. Já te mostrei que isso é a maior realidade. Você piora mesmo. Se você não se vê como pecador, antes você não estava se vendo, você estava vendado. Aí Deus vem e fala assim, deixa eu te mostrar quem você é. Você, quem é esse? Que monstro? Meu irmão, enquanto nós não nos vermos igual a gente está vendo esses garotinhos que se matou e matou um montão, você não vai entender que Deus quer te salvar. E Deus não está querendo te salvar do diabo, não. Deus está querendo te salvar de você. Tu acha que nós paramos na mão do diabo como? Ai, Deus quer me livrar desse mundo mal. Não, esse mundo é mal porque nós estamos nele. Não é você que fere uma pessoa que você diz amar? Então, esse é o mundo mal que você constrói. Deus tentou mostrar isso através da Arca de Noé. Vamos acabar com o ser humano. Essa é a solução. Antes não tinha regeneração. Então acabamos com o ser humano para acabar com o pecado. Vamos dar uma batida. Porque, meu irmão, se Deus deixa, como que nós estaremos hoje? Ou no tempo de Jesus, como que chegaria lá? Foi uma forma de Deus falar, deixa eu jogar um pouco de água no incêndio. Ai, Deus matou todo mundo afogado. É bonzinho. Você não entende o que é um pecado ainda. Nós precisamos e nós vamos estudar isso. Você precisa saber o que é o pecado. Ele é maligno, ele é escravizador, ele mata. Você precisa entender que o pecado, ele se assenhora da pessoa, ele toma conta da pessoa, ele de fato ele faz da pessoa o seu servo, ele é escravizador, não é um errinho. Errei, pastor. Como é que vocês confessam erro? Errei o alvo.
Pastor, eu falhei. Não, pecou. Tem que estar na tua cabeça. Pequei, fiz besteira, matei vida de Deus em mim. Estou matando vida de Deus em mim, vivendo em pecado. E não quero pedir ajuda para ninguém. Vou ficar aqui, morrendo. Vou ficar aqui. É isso mesmo, vou ficar aqui. Provavelmente, meu irmão, você vai caminhar para dentro. Porque o pecado, ele não é uma coisa que é praticada e saciada. Ele sempre se amplia na sua fome. Então preste atenção. A pessoa começa com uma experiência sexual. Outra experiência sexual. Vício com pornografia. Daqui a pouco, vício com outros tipos de coisa. Daqui a pouco está pedófilo. Eu? Nunca. Fala isso. Fala isso. Pedro também falou, eu? Julgar? Negar o Senhor? Nunca, eu? Horas depois, quando Pedro se viu, peraí, eu vou acabar indo parar lá dentro no tribunal. Vou acabar parando amarrado. Tá maluco? Melhor eu livre do que eu preso. Depois ele cai em si. Meu irmão, brinca com o pecado não, tá? Teu pecado é menor que o meu, né? Brinca não. Teu pecado é pecado. Só que você deve ter chamado os meninos de monstro. Ah, chamou. Como pode alguém fazer isso? Eu fico me perguntando a mesma coisa com seus pecados. Eu me pergunto a mesma coisa. Quando você fala mal de uma pessoa, eu me pergunto com a mesma coisa. Pô, como é que pode, né? Pessoa tão legal. Tem seus defeitos, mas... Pô, falar mal do fulano. É assim. Deus nos enxerga igual. Miseráveis. Você não está entendendo o que é pecado. Se você tem pensado nesse nível, pelo menos eu não sou como aqueles garotos. Meu irmão, tu está muito afundado no pecado e não sabe. Pastor, que tudo tem a ver com o selo do Espírito. Meu irmão, presta atenção. Você só pode guardar mandamento, você só pode mudar. Você só transforma se tiver uma ação de Deus sobre a tua vida. Se Deus colocou a marca dele em você. Você falou, é meu, é um selo de propriedade, isso aqui é meu. Olha o que o texto de Efésios está falando. Ele te deu o penhor. Penhor era um primeiro pagamento. Deus te deu a primeira parcela da realidade que está por vir. Ele falou, eu estou te dando a primeira garantia. É garantido o que eu falei que vou fazer na tua vida. Agora já começou a primeira parcela. O Espírito é como Deus falando, eu iniciei o processo que será concluído. Ele diz que é até o dia que Deus vai tomar você como um resgate total. Ele vai falar, você é meu, totalmente meu. Mas para isso o Espírito já foi dado para você já começar a se tornar totalmente dele. Você está acompanhando? Pelo amor de Deus, eu estou com um sentimento ruim de que você deixou a sua mente vagar. Olha comigo, por favor. Tito capítulo 3, nós vamos acabar aqui. Tito, capítulo 3, o verso 1. Aqui Paulo está chamando a igreja, falando para Tito como ele deveria orientar a igreja, o que eles deveriam ser como crentes. E olha que interessante. Ele vai falar a lista de boas ações. Só que depois ele vai reconhecer. Vamos lá? Que não dá para viver nisso. Vamos lá? Olha. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Isso aqui crente compra assim, tranquilo. Todo mundo aqui honra pastor, político, policial. O que mais? Professor. Vocês não são obedientes? Vocês vêm para a noite de lanche, vocês obedecem tudo que aquele líder que está lá de frente, não é? Então, vamos lá. Ele diz que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Aí ele diz que não difamem ninguém. Você sabe o que é isso, né? Difamar, né? Falar mal, espalhar notícia. Vamos lá?
Vou ficar falando de tudo, senão. Sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Trata todo mundo bem, igual. Vamos lá? Pois nós também, agora, no passado, éramos insensatos, éramos desobedientes, éramos desgarrados, éramos escravos de todo tipo de paixões e prazeres, éramos, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. Só que o 4 entra assim, meu irmão, ó. Mas, quando se manifestou a bondade de Deus, ó, não foi nada, não foi aquela noite que você foi para Jesus, que você aceitou a Jesus, não. Quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor, isso aqui é chave, por todos. Deus amou a todos. Ele diz, Ele nos salvou, não por obra de justiça praticada por nós. Teve nada a ver com você. E nem tem a ver com você. Aí ele diz, mais um mais aí, ó. Segundo a sua misericórdia. Foi Ele que decidiu agir. Agora, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus, nosso Salvador. Vou repetir isso aqui. Que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele derramou isso sobre alguns, sobre nós. A fim de que, justificados por graças, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel a esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Presta atenção. Ele fala que nós não somos capazes, que Deus não nos salvou por iniciativa nossa, é iniciativa dele, é vontade dele, é ele quem faz, é ele quem vai, é ele quem se move, é ele que inicia salvar o homem, mas ele só fala uma coisa, é para os que creem. Meu irmão, por que você não está vivendo, desfrutando a santidade que está disponível para você? Você está crendo muito pouco nela. E você deve ter um monte de minhoca na cabeça, colocaram na tua cabeça, explicaram um evangelho para você muito pesado, um evangelho muito fardo, muito... Não, meu irmão, vai para Deus, rasteja, chega diante dele, fala com as tuas palavras, Deus, eu não presto. Senhor, tu tem noção? Se eu ficar com os meus sentimentos, Senhor, eu vou querer isso. Fala para Deus, eu vou querer sexo, eu vou querer fornicar, eu vou querer adulterar, eu vou querer pornografia, eu vou querer falar mal dos outros. Me ajuda, me tira disso, porque eu creio que o Espírito Santo está derramado sobre mim. Experimenta chegar diante de Deus e falar, eu tenho o Espírito derramado. Deus, essa promessa é para mim. Por isso que eu posso me aplicar às boas obras. Paulo está falando, não esquece de contar para os crentes que ele tem o Espírito Santo derramado, lavagem e regeneração pelo Espírito, para que ele se aplique em boas obras. Não é o crente que se aplica em boas obras, é a obra de Deus no crente que o habilita para as boas obras. Meu irmão, você não é bom não, nem eu, nem ninguém. Vamos sair dessa ideia. Esse conceito é religioso, de um pastor, uma igreja boazinha. Isso é conceito religioso. Nós somos todos pecadores na mão de um Deus que, se não fosse misericordioso, nos puniria com o inferno merecidamente. Merecidamente. Ah, se Ele não decidisse te salvar. Mas eu quero te mostrar um Deus a seu favor. Ele está assim, ó, eu posso mover em você aquilo que é agradável a mim. Meu irmão, agradar a Deus é um movimento dele mesmo em nós. Meu Deus, isso é muito. Isso é muito. Nós éramos inimigos de Deus, e Deus toma o lugar de inimigo, se faz homem, falou, aqui eu vou vencer o pecado, aqui eu vou morrer a morte deles, aqui eu vou ressuscitar da morte, aqui eu vou vencer morte e pecado, vou dar pela fé essa vitória a eles. Olha o que Deus fez. Ele falou, vou viver por você, vou vencer no teu lugar e depois vou te dar a minha vitória para você vencer a sua. É pouco ainda para você? Ou você quer que Deus te possua? Só fala para ele, me torne endemoniado do Espírito Santo. Senhor.
Não existe isso não, gente. Me escraviza com o teu espírito. Ah, se isso existisse. A Bíblia fala que é um exercício de parceria. Guiados pelo Espírito, é o Espírito fazendo e eu me submetendo. Muitas vezes você sente a voz, você sente o arder, você sente o amor. Na hora que você está para pecar, mas você é duro, você peca. Com alerta de Deus no seu coração, não é esse o caminho, não é para isso que você é meu filho, isso não se encaixa na sua pessoa, e você vai lá e peca. Meu irmão, tu acha que tu é merecedor do quê com uma vida dessa? Do céu. Nenhuma obra praticada por nós foi a lavagem do Espírito. Nenhuma obra praticada por nós. Você não é capaz e você nunca será. Eu já estou logo te avisando, tu vai se frustrar. Ficar dentro de igreja tentando praticar o Evangelho sem estar com Deus e a ação de Deus em você presente, esse selo, essa marca divina de uma ação de Deus, isso vai te frustrar. Logo, logo você vai ser mais um que desviou. Desviou não, nunca teve. Que Deus banal é esse que está agindo no homem e não deixa uma marca destrutiva? Que Deus é esse que desfaz o homem, que não desfaz direito? O dia em que você falou que entregou a tua vida a Deus, que creu, isso é que é a minha pergunta. Você creu no quê? Lembra aí da tua experiência. Para que você foi para a igreja? O pastor está aí. Nunca ouviu o senhor aqui falando, vem para Jesus. Você hoje que está angustiado, vem para Jesus. Oh, meu irmão, isso é pregação de quê? Que é isso? O homem só está angustiado porque o problema do mundo universal é pecado. Pecado destruiu. Pecado corrompeu. Pecado atrapalhou. Pecado danificou. E nós queremos resolver tudo com o quê? Com a fé. Fé no quê? Fé aonde? Por que se aplica tanto a fé? Presta atenção. A igreja hoje quer falar de sinais. Nós estamos buscando avivamento. Sinais, poder. Não, precisa ter milagres para as pessoas irem a Jesus. Meu irmão, Jesus estava aqui fazendo milagres. No final, lá no cenáculo, ele tinha 120. Acabou. E as multidões que o seguiu? E o povo que pegou o pão e comeu? 5.000. Estava onde? Abre tua mente. Sinais. Eu quero saber de uma coisa. A igreja não é um palco de espetáculo. Todas as vezes que Jesus foi pedido um sinal para ele, ele virou e falou, nenhum outro sinal será dado senão esse. Falou de Jonas, falou do templo, falou, eu vou quebrar esse templo e vou construir em 3 dias. Aí a Bíblia diz, ele dizia do seu corpo. Ele falou, eu vou morrer e vou ressuscitar. Esse vai ser o sinal. Se você quer crer em alguma obra, creia na minha ressurreição, na minha morte e na minha ressurreição. Eu não vou dar outro sinal para você crer. Eu não vou ficar aqui operando milagres. Vem cá, cego, vê. Aqui, viu? Aqui. Ele nunca fez isso. Para não dizer nunca, quando ele foi enviado um missionário, uma pessoa, um mensageiro, da parte de João Batista, ele falou, deixa eu te explicar. Aí ele operou os sinais evidentes que o reino de Deus estava presente, falou, vai para João e anuncia. Cegos estão vendo, tem gente andando, os leprosos estão sendo limpos, os mortos estão ressuscitando. O que ele estava querendo dizer? Quando ele chegasse com esses sinais para João, João falou, o reino chegou. Simples assim, meu irmão. Simples assim. Não, pastor, nós queremos, sabe, se a igreja tiver aquelas manifestações, avivamento. Meu irmão, a gente precisa de paixão, de devoção, de rendição. Nós precisamos assumir o nosso lugar de pecador. Porque, deixa eu te explicar uma coisa, o Espírito Santo está disponível para a igreja hoje. Você não precisa ser batizado no Espírito Santo. Essa ideia foi errada. O que nós estamos falando que é batismo é o que a Bíblia fala de Atos 2, por exemplo, eles foram cheios do Espírito. E Atos 4? O mesmo grupo, em Atos 4, teve que ser cheio de novo. Enchimento com o Espírito Santo não é uma vez batizado, sempre... Não. Pega a palavra batismo pela palavra imergir. Jesus já te mergulhou no Espírito. Agora o que você precisa? Beber dele constantemente. Olha o que ele falou para a mulher samaritana. A água que eu beber, você nunca mais vai ter sede. Por quê? Porque a água que eu der para você beber, você vai beber e ela vai gerar uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Então ele está falando, o que eu faço
tem poder de eternidade. Quando você bebe da minha água, quem está falando do Espírito Santo, ele falou, em você vai gerar uma fonte. Você vai passar a brotar vida. Por isso você não vai ter sede. Por quê? Você vai ter a fonte brotando. Ah, pastor, eu não tenho falta d'água. Lá na Dona Tânia não tem falta d'água. Gente, é mina para tudo que é lado na casa dela. Né? Tem uma mina que jorra, né? Que passa dentro do quintal dela a água. Branquinha. O povo lá não tem sede, porque tem a mina brotando o tempo todo. Foi isso que Jesus falou. Então preste atenção. Eu falei que era o último texto, mas o último texto mesmo agora. 1 Coríntios 12, 13. Vamos lá? Último texto mesmo. Só para você entender essa ideia de batismo. Está escrito. 1 Coríntios 12, 13. Está escrito assim. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. O que o Espírito fez? Nos uniu a um corpo só. Ele nos fez o corpo de Cristo. Todos nós fomos batizados nesse Espírito. Nós fomos imergidos numa coisa só, num corpo. Ali diz, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Ele está dizendo, não existem classes, não existem melhores ou piores. Todos nós fomos colocados numa só condição, num só corpo. Agora vem o segredo. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Aqui que a coisa fede. Porque se você foi colocado no Espírito, eu não tenho dúvida. Se você creu na mensagem de Cristo. Agora, eu tenho dúvida se você bebe dele. Porque uma vez que eu bebo, me alimento ou encho do Espírito, a Bíblia fala que Filipe era um homem cheio do Espírito, cheio de fé e cheio de sabedoria. Tudo que se enche pode se estar vazio. Sabe o que aconteceu? A nossa conversão está tão furreca que tivemos que explicar isso em 2 ocasiões. Não, o cara vem, a gente bota uma música bem caidinha, aquela, não pode ser uma música agitada, porque senão a pessoa não converte, o espírito não baixa. Tem que ser uma música bem lenta e tocante para a alma. Aí o pregador muda a voz, ele fala, nessa noite, você que entrou aqui a primeira vez, põe uma das suas mãos no seu coração. Faz melhor, levanta uma das mãos, quem está aqui a primeira vez? Aí a pessoa levanta. Fala, faz melhor, vem aqui na frente. Eu já vi isso aos baldes, gente. Melhor, põe agora uma mão no seu coração e faça uma oração comigo. A pessoa não tem nem liberdade nem para orar. Aí, Senhor Jesus, aí vai aquela, te entrego, escreve meu nome no livro da vida. O livro que está selado, que não foi encontrado ninguém em Apocalipse para abrir, é o livro que eles falam que está sendo aberto o tempo todo para escrever nome, mas eu não entendo. Mas deixa isso para lá. Aí, beleza. Aí o livro fica sendo aberto todo domingo, mas a gente não sabe por que não se abriu. Ninguém conseguia abrir o livro. Mas todo domingo ele é aberto nas igrejas. Aí a pessoa vem aqui na frente e ela fica crente, coitada. Só que ela não está sabendo de nada. Ela não veio aqui para aceitar Jesus. Ela veio porque veio primeira vez na igreja, o pastor está mandando. Todo mundo sabe que ele é a primeira vez dele ali. O cara fica com vergonha, vai à frente agora. Está convertido na marra. Pronto! Seja bem-vindo à família de Deus. Aí a igreja aplaude. Glória! 15 pessoas para Jesus. Meu irmão, que é isso? Aí te fala assim, mas fica tranquilo. Tu agora tem que buscar o batismo no Espírito Santo. Por quê? Não teve nenhuma selo de Deus. Não sei se Deus sela com a língua, não. Pera. Você entendeu, gente? Selo. Cola. Brincadeira. Deus não pôs a marca. Aí a gente fala assim, precisa ser batizado no Espírito Santo. Agora você tem que buscar o batismo no Espírito Santo. Meu irmão, o crente tem que buscar ser cheio. Todos aqui podem entrar na plenitude do Espírito, orar na linguagem que o Espírito dá para orar, para sua devoção a Deus. Não é nada mais do que isso. E complicamos demais. Essa oração em línguas é uma oração para ser oração. Olha que legal. Isso, para orar. A Bíblia diz, 1 Coríntios 14, quem ora em línguas, seu espírito ora de fato. A sua mente fica infrutífera. Ou seja, não existe espírito mudo, então seu espírito pode orar.
o Espírito Santo vindo sobre você, você buscando a plenitude. É isso que a gente precisa entender. Ser cheio. Todo mundo aqui. Não, eu já fui batizado no Espírito Santo, tá? E novidade. Todo mundo aqui foi. Cheio do Espírito? Aí sim, é isso que nós cremos. Tem que ser cheio. Tem que beber da fonte. Tem que beber do Espírito. Se não beber, vai dar ruim. Aí sim vai dar ruim. Amém, querido? Quero ver vocês com outra atitude. Essa mensagem sobre santidade, ela tem esse objetivo. De despertar sua fome e sede por mudança. Transformação. Vida de Deus. Vida no Espírito. É assim que nós vamos viver diante do Senhor. Não existe outra forma. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Tudo que tem vida tem que se evidenciar. Se o Espírito está em você, tem que estar evidente. Tem que ser evidente, tem que ser demonstrado. Nós vamos orar.